Bom, pessoal, o vídeo de hoje é diferente. É sobre um youtuber que tá sumido há quase um ano, o Profits. Esse cara foi uma grande inspiração pra mim, tanto como jogador e futuramente como youtuber. E esse vídeo é uma homenagem a ele, uma tentativa de entender sua pausa com o YouTube. Esse vídeo vai ser dividido em tópicos que estão aparecendo na tela e você pode utilizar a linha do tempo para ir direto a eles. Primeiro, quem é Profits? Esse é o Profits. Assim, Killer Sheds botam sobreviventes pra trabalhar pra eles, controlando o ritmo da partida e pegando geral, passando rodo. Enquanto Killers Betinhas têm pouca pressão, então no máximo eles devem se focar em pegar um. Muitas vezes quando ele tenta pegar duas, ele já fica na mão e não pega ninguém. Olha, bicho. Esse também é o Profits. Como dizia Nietzsche, a sabedoria é um paradoxo. O homem que mais sabe é o que mais reconhece a vastidão da sua ignorância. Pela bio do seu Instagram, Profits é um cara que começou a streamar e gravar durante a pandemia e acabou se apaixonando pela criação de conteúdo. E essa paixão é visível, dá pra ver no tom de voz e na dedicação do cara. Como nesse vídeo que ele faz um compilado explicando todas as principais gírias do DBD, tanto em inglês quanto em português. E não é pouca coisa, bicho. Ou esse outro vídeo de toda a lore do DBD, ou todas as atualizações do DBD. O cara zerou o conteúdo do DBD no YouTube. Mas não foi por isso que ele parou. Num post de 7 meses atrás, já fazia 4 meses que ele estava sem postar vídeo, ele explicou que estava difícil conciliar trabalho, estudo, faculdade e YouTube. E isso eu consigo entender. Eu também faço faculdade dia e noite e tenho muito pouco tempo para gravar os vídeos. Então realmente é difícil. E falando em dor de cabeça, Chablauzinho, eu me rendi ao CLT. Quer dizer, mais ou menos. Eu tô com os contratos PJ e agora eu passo o dia em frente a essas duas telas aqui, cara. Eu vi alguns de vocês especulando meu desaparecimento. Se eu tinha morrido, ido criar conteúdo de OnlyFans, ou se eu virei o Walter White e fui fazer metanfetamina. Mas não, eu só arranjei uns contratos PJ mesmo. Então agora eu passo o dia inteiro na frente dessas duas telas aqui, trabalhando. E o YouTube não paga tão bem quanto você pensa. Muita gente pensa que o YouTube é um lugar que você só se grava, fala algumas besteiras e posta no YouTube e ganha rios de dinheiro. Talvez até 2017 ou 2018 fosse assim mesmo, mas hoje não é mais. Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. O dinheiro que você ganha no YouTube é influenciado por uma métrica, RPM, que significa renda por 1000 visualizações. Esse RPM varia de acordo com o tipo de conteúdo que você faz. Basicamente, os anunciantes em geral preferem anunciar em tipos de conteúdo, a gente chama de nichos, que o público é mais engajado, como vídeos de marketing digital, finanças, educação, tecnologia, entre outros. Nesses nichos, o RPM pode chegar até R$ 30, ou seja, a cada 1000 visualizações você ganha R$ 30. Já vídeos de entretenimento, como gameplay, tem um RPM bem mais baixo, e varia de acordo com o jogo, no caso de gameplays, entre R$ 1 a R$ 7. Jogos como Minecraft, que são mais famílias, o RPM é mais alto, enquanto jogos como DBD, que são mais 18 e são vistos como jogos violentos, acabam afastando anunciantes e tendo um RPM extremamente baixo. Isso também é influenciado pela região dos seus espectadores. Os americanos, por exemplo, têm uma chance maior de comprar, então o RPM lá é maior que no Brasil. No Brasil, o RPM para um jogo como DBD é cerca de 1,50, que seria uma média entre 80 centavos e R$ 3. Isso é muito pouco. Vamos pegar o vídeo mais famoso do Profits, por exemplo. Por que ninguém joga de clown? Tá com 500 mil visualizações. Vamos multiplicar isso por 1,50, que seria o RPM estimado. Isso totaliza R$ 750. Óbvio que é um RPM estimado, isso pode ser um pouco mais ou um pouco menos, não tem como saber ao certo. Mas dificilmente seria R$ 2. E mesmo que fosse, se multiplicar 500 por 2, dá R$ 1.000. O que é pouco. Afinal, esse vídeo não pegou 500 mil visualizações do dia pra noite. Levou mais de 2 anos para isso acontecer. Esse é o vídeo mais famoso do Profits. E que se você for parar pra pensar, é uma quantia absurda. Quantos canais de DBD pegam 500 mil views? Às vezes nem o WhatsApp, que é o mais famoso, pega tudo isso. Alguns trailers da própria Behavior não pegam essa quantidade. Mas o Profits conseguiu isso num vídeo em português, o que torna ainda mais difícil devido à barreira da linguagem. Afinal, todo mundo assiste vídeos de DBD em inglês, mas nem todo mundo assiste em português, o que torna esse vídeo ainda mais restrito. Então, eu me alonguei um pouco nessa explicação só porque muita gente pensa que o YouTube paga muito bem. E que não faz sentido alguma pessoa parar, já que ele tá ganhando bem, fazendo o que gosta, né, trabalhando com internet. Por experiência própria, eu posso dizer que o YouTube não é tão fácil quanto penso e que não paga tão bem quanto pensam. Então, realmente não dá pra se viver só com o dinheiro da AdSense do YouTube. Afinal, a comunidade DBD é pequena em relação a outros jogos, e a comunidade BR é menor ainda. E tem o fator de que outros países não vão assistir vídeos em português por causa da linguagem.
Então, mesmo que você seja que nem um Profits, faça um vídeo muito fora da curva que pegue 500 mil views, você não vai ganhar muita coisa. Por esse motivo, muitos influenciadores de DBD não se restringem apenas a vídeos no YouTube. Eles vão para Twitch ou outras plataformas de stream que pagam muito melhor. Você tem uma renda direta através do seu público, como donates, bits. Você pode fazer desafios para ganhar dinheiro através de donates. E com isso você consegue viver de DBD se tiver um público fiel, mesmo na comunidade BR. Eu fiz esse parênteses gigante apenas para explicar que faz sim sentido que o Profits tenha parado. Não se vive só de amor e devido a essas condições que eu expliquei, é muito complicado viver de YouTube. Ainda mais considerando que a gente gasta para produzir os vídeos, né? Gasta com editor, thumb maker, equipamento, microfone. Eu, por exemplo, pago uma inteligência artificial para fazer essa legenda automática nos vídeos. Então é compreensível. Você estuda, trabalha, no seu pouco tempo livre se dedica tempo e dinheiro para gravar vídeos e é muito pouco recompensado. Às vezes até saindo no prejuízo. Além disso, outra coisa que eu imagino que tenha desanimado o Profits foi uma treta que deu com o youtuber Asimovs. O Asimovs faz vídeos na mesma temática que o Profits, só que lá na gringa, curiosidades, lore, dicas, etc. Ele foi uma inspiração direta para o Profits. Porém, essa inspiração acarretou um grande problema. Muitas pessoas foram nos vídeos do Asimovs citando o Profits como um youtuber brasileiro que estava copiando ele. Os títulos e as thumbs do Profits eram muito parecidos com a dos imóveis, o que influenciou ele a pensar que era apenas uma tradução e não um comentário por cima da teoria dele. Como o Asimov não entende o idioma, ele assumiu isso como verdade e ameaçou dar strikes no vídeo do Profits, que deletaria o canal dele. O que obrigou o Profits a deletar todos esses vídeos inspirados no Asimov para poupar dos strikes. Não estou dizendo que tal lado está certo ou errado, o Asimov poderia ter simplesmente dado os strikes diretos, sem se comunicar, o que ele não fez, fora que a comunicação era difícil pela diferença de linguagem. Então, baseado nas evidências que ele tinha, as thumbs eram parecidas, o conteúdo era parecido, tinha dezenas de brasileiros comentando em seus vídeos que tinham suposto copycat, então ele tinha tudo para acreditar que isso era verdade. Porém, eu acredito que ele poderia ter se esforçado um pouco mais para entender que os vídeos do Profits eram uma inspiração e não uma cópia. Afinal, ele sempre acrescentava a essas teorias suas opiniões, seus pontos de vista, seu humor e sua forma única de narrar um vídeo. De novo, ele não tinha nenhuma obrigação, ele não devia nada ao Profits e é muito fácil para mim apontar isso estando de fora. Na cabeça dele, alguém tinha roubado o seu conteúdo e estava ganhando por isso, ele fez o que ele achou melhor. Isso também poderia ter sido evitado por parte do próprio Profits. Quando você faz um roteiro, você tem que utilizar o máximo de fontes possíveis. Ele poderia usar, por exemplo, vídeos dos imóveis, vídeos de outros influencers, o próprio DBD com seus trailers e sua lore. E se você pega várias fontes, acrescenta sua identidade, você cria algo novo e irreconhecível, que ninguém pode alegar cópia. E mesmo adicionando ao título desses vídeos depois, ele colocou comentário baseado na teoria dos imóveis, mesmo assim ele achou que foi melhor privar esses vídeos e atualmente eles não estão mais disponíveis. Isso é realmente uma pena, porque pelo menos 20 vídeos foram privados por causa disso, e eu não sei se teve alguma relação, mas muitos outros vídeos do Profits que não têm nenhuma relação com as imóveis foram colocados como não listados. Para quem não sabe, o não listado é um meio termo entre o público e o privado. Você ainda pode ver esse vídeo através de uma playlist ou através do link direto, mas ele não aparece mais na página do YouTube, o que impede a gente nova de chegar. Eu acredito que o Profits quis excluir esses vídeos porque o canal dele seguiu outro rumo. Curiosidades, lore, teorias, dicas, etc. E ele acabou achando que não cabia mais deixar no canal seus vídeos antigos por eles serem diferentes, o que para mim é uma pena. Porque para mim foi através desses vídeos antigos que eu descobri o Profits. Naquela época o Profits era diferente, seus vídeos eram menos editados, ele falava mais lentamente e os assuntos eram diferentes. Em alguns vídeos ele discutia sobre a comunidade do DBD, sobre toxicidade, e sempre tentava passar uma mensagem positiva, o que vai contra a maré dessa comunidade de focar no negativo. Ele adicionava um pouco de filosofia nos seus vídeos e uma discussão profunda a respeito de muitos temas. É complicado dizer que os vídeos antigos eram profundos porque dá a entender que os novos são superficiais, o que não é verdade. Apenas foi um conteúdo que eu nunca tinha visto alguém fazer antes, pelo menos não em um vídeo sobre jogos. Alguns exemplos desses vídeos são Jogando com Medo e Ansiedade, que é um vídeo que o Profits responde a um comentário de um viewer sobre ele ter medo de jogar de assassino e ser bullyingado pelos sobreviventes, tomando escape, tomando teabag, essas coisas. O Profits dá uma visão que me influenciou bastante naquela época. Então,
Então, a primeira noção que eu quero que você tenha é que existem coisas que você pode controlar. Dentro do jogo, você pode controlar como você joga, a sua mentalidade e como você reage ao que acontece durante a jogatina. Essa é a parte mais importante, pois você tem controle sobre ela. Você pode mudar e melhorar. Uma coisa importante de se ter em mente é ter expectativas realistas. Digamos que você entrou numa partida com um killer que você não costuma jogar, com perks e addons ruins e encontra um time de sobreviventes competentes. Nessa situação, você tem menos chance de sair vitorioso. Se você tem apenas 50 horas de jogo e percebe que os sobreviventes sabem lupar, entenda que você é a zebra nessa partida e tá tudo bem. Não coloque pressão desnecessária em você mesmo. Se você sabe que a vantagem não está com você, tenha a mentalidade de que você não tem nada a perder. Ele diz que nossas frustrações estão muito ligadas à nossa expectativa. Ou seja, quanto mais expectativa você tiver a respeito do jogo ou de uma partida, por exemplo, maior vai ser a frustração quando você não conseguir cumprir essa expectativa. Mas ainda assim a frustração ocorria. É nessa hora que é importante voltar para a mentalidade de que tá tudo bem perder, ainda mais se você está com alta desvantagem. Você tem tudo a ganhar e nada a perder. Sabendo disso, eu deveria ter mudado a minha expectativa para estou em desvantagem demais, se eu levar uma kill ou duas, eu já tô tranquilo. Uma outra coisa que eu escuto muito das pessoas é que elas têm como objetivo ganhar a partida. Tudo bem ter objetivos e ser competitivo. O problema é que a pessoa pode ganhar 50 partidas, mas quando ela perder uma partidinha, ela vai ficar puta da vida. É muito melhor que você tenha como objetivo algo que você pode controlar e que seja uma coisa de longo termo, como aprender a lupar, ficar melhor de Billy ou qualquer outro killer que você quiser aprender a dominar. Pois nesse caso, mesmo que você perca e tenha uma partida terrível, você vai estar focado em perceber onde errou para melhorar, ao invés de ficar apenas frustrado porque você perdeu uma partidinha. Afinal, a única coisa que está no seu controle é a sua jogabilidade. Você não controla como seu adversário vai jogar, seja ele competitivo ou não, se ele vai ser tóxico ou não. Você também não controla o seu time. Eles podem jogar para fazer geradores escapar, assim como podem jogar para tentar chamar a atenção do killer e só fazer chase. Ou fazendo uma missão de limpar totens, abrir baús, sei lá, eles jogam da maneira que eles acharem melhor. E o cara que tem expectativa de ganhar a partida vai estar bufando de raiva porque seus teammates não estão jogando da maneira que ele esperava. Isso é algo que eu vejo muito na comunidade, inclusive em mim mesmo, não posso ser hipócrita nesse ponto. Eu posso ganhar 99 partidas e se eu perder uma, eu vou focar nessa que eu perdi e ficar puto da cara. Vou culpar o jogo, vou dizer que é desbalanceado, vou dizer que os sobreviventes foram tóxicos ou que o killer foi tóxico se eu tiver de sobrevivente. Sendo que, na verdade, ganhar 99 partidas é muita coisa e não existe outro jogo PVP que isso seja possível. Outro vídeo que me impactou bastante foi um que ele fala sobre renovar o seu amor ao DBD. Que, resumindo bastante, ele tinha perdido uma das coisas que fez ele amar o jogo. O sentimento de terror e angústia, que é aquele quando a gente recém baixa o jogo. A melhor fase do jogo é a primeira, quando você acaba de pegar o game. Nas primeiras horas o jogo ainda dá medo e ele te assusta. Você não sabe nada das mecânicas do jogo e você nem sabe o que todos os killers fazem e o suspense do desconhecido é maravilhoso. Lembrar dessa época dá uma nostalgia muito gostosa que alguns de vocês também devem estar sentindo. Pois eu era muito feliz jogando DBD no começo e descobrindo várias coisas novas. Depois de um tempo você se perde, naturalmente, porque você se acostuma com o jogo. Então ele estava perdendo seu amor pelo DBD, digamos assim. O meu amor pelo jogo estava morrendo. Rápido, mas uma coisa aconteceu que mudou tudo. Um belo dia, a Misfits, que odeia jogo de terror, decidiu jogar DBD pela primeira vez. Pode parecer pouco, mas aquele dia mudou tudo pra mim. Eu consegui ver o jogo pela primeira vez de novo, só que pelos olhos dela. Ela estava altamente pessimista em relação ao caminho que o jogo estava tomando, mas ver o jeito que ela lida com os problemas de uma forma leve e como ela se esforçou para jogar o DBD virou uma chave dentro da minha cabeça. Ela me transformou de um pessimista para um otimista e eu nem sabia que isso era possível. Hoje eu jogo apenas para me divertir, seja lupando de survival, seja jogando de killer e tentando dar curvas de Billy. Eu apenas me foco em me divertir sem levar tão a sério o jogo, sem cobrar muito nem de mim, nem do jogo, nem dos outros, sem expectativa, como eu era quando eu tinha acabado de começar a jogar. Esse vídeo foi muito importante pra mim porque na época eu também estava perdendo a vontade de jogar e me tornando um player chato e frustrado, um cara reclamão. Esse vídeo me ajudou a enxergar o jogo de outra maneira e amar esse jogo novamente através de uma nova perspectiva. Então o fato de eu ter assistido esse vídeo e outros do Profits naquela época, que eu estava começando a aprender o DBD, fez eu mudar muito a minha mentalidade. Focar mais no que estava ao meu controle e parar de me deixar afetar pelo que os killers ou que os meus parceiros faziam. Afinal, é burrice você se deixar afetar por algo que está completamente fora do seu controle, como a maneira que os outros vão jogar.
Porque o meu estilo de jogo é um pouco mais tryhard, eu jogo sempre tentando ganhar, focando em puxar gen de surf, tunelada e killer, por exemplo, para sempre tentar o melhor resultado possível. E meus adversários vão jogar da mesma forma. Eu tinha muita raiva quando eu jogava solo e tinha outro sobrevivente na partida que ficava a partida toda seguindo o killer pra tentar salvar alguém na lanterna. E pra piorar, na hora que ele tinha chance, ele ainda errava o save, perdendo tempo que ele poderia estar avançando o gen. Mas quem disse que rushar gen é a maneira certa de jogar e treinar flashlight saves é errado? Eu? Não. O cara que faz isso não tá infringindo nenhuma regra do jogo. Então ele pode jogar da maneira que ele quiser. Até porque ele comprou o jogo dele. Eu só posso escolher o jeito que eu vou jogar, porque eu comprei só o meu jogo. E o mesmo vale pra quando as pessoas vêm cagar regra pra cima de mim. Ah, tira tal perk, para de tunelar, para de puxar gen. Meu irmão, eu jogo do jeito que eu quiser. Se tá no jogo é pra usar. Se tu acha que não deveria estar no jogo, reclama com os devs. Se não tá proibido, você pode usar. E não deixa ninguém te dizer o contrário. A não ser que você esteja, sei lá, usando hack, abusando de um bug, mas isso vai contra as regras. Eu tô falando de coisas que são permitidas. Você comprou o seu jogo e você joga da maneira que você quiser. E não sou eu nem ninguém que vai tirar isso de você, a não ser que você permita. O Zedemon é outro cara que fala bastante sobre isso. Salve, Zedemon, mas esse vídeo não é sobre você. Óbvio que eu tô simplificando os vídeos do Profits. Era muito mais profundo que isso e pode ser que eu nem tenha entendido completamente a mensagem que ele queria passar, ou talvez eu não saiba explicar tão bem quanto ele. Tudo bem, eu só quero dizer que esse cara era foda desde aquela época que ele tava iniciando. E eu tava lá desde antes dele crescer. Eu apenas gostaria que ele soubesse o quanto isso me impactou e influenciou positivamente, e que eu não sou o único. Muita gente pensa assim também. Então eu espero que ele volte a ter orgulho daqueles vídeos antigos dele e que ele deixe eles públicos novamente para que mais gente seja influenciada positivamente. Faltam pessoas para fazer esses vídeos. Nossa comunidade foca muito no negativo. E que não se engane, realmente tem muita coisa negativa para se falar. Como nesse vídeo que eu explico como a Behavior manipula o método TBD para lucrar. E tem pontos positivos que a comunidade acaba ignorando. É o que eu tô tentando falar nesse vídeo, fazer um vídeo positivo, fugindo do ciclo de negatividade que essa comunidade tá passando. Eu abro o YouTube e só tem vídeos negativos sobre o jogo. Isso não é culpa dos YouTubers, eles fazem o que o público quer assistir. Eu mesmo já fiz de tudo que é tipo de vídeo, builds, memes, gameplay, tutorial, streak, compilado, campeonato. E o único vídeo meu que furou a bolha e teve visualizações acima da média foi um vídeo que eu tô criticando a empresa. Então seria muito fácil pra mim me adaptar a isso e me tornar um youtuber que só dá rage gratuito em cada passo que a Behavior dá. Mas eu já quero desde já quebrar esse padrão e postar um vídeo positivo, como esse, em meio a toda essa negatividade. Nós estamos num período de escuridão e precisamos de uma luz, até porque as luzes brilham melhor no escuro. E por muito tempo o Profits foi uma luz que impedia essa comunidade de se afundar na escuridão. Mesmo estando há um ano sem postar, o Profits ainda aparece no YouTube. Ele fez esse post que eu mencionei antes, há 7 meses. Ele ainda responde comentários recentes, de semanas atrás em seus vídeos. Ele pelo menos dá um coraçãozinho nos comentários, que mostra que ele ainda tá lendo. E recentemente ele comentou nesse meu vídeo falando sobre a Behavior, que pra mim foi uma honra receber um elogio do Pai Fitz. Eu nunca imaginei que um vídeo meu chegaria a ele, muito menos que ele iria gostar. Como eu disse antes, eu realmente entendo os motivos do Profits ter abandonado seu canal por quase um ano, e mesmo soando e sendo egoísmo, eu gostaria bastante que ele voltasse. Se você concorda comigo, bora lá no canal dele, comentar no último vídeo e mostrar o nosso carinho por esse grande homem. Vai estar tanto o link do canal dele quanto pro último vídeo logo no início da descrição e no comentário fixado. E você que não conhece o Profits, você tá perdendo, cara. Confere lá o canal dele que tem centenas de vídeos públicos e não listados, que você consegue acessar pelas playlists do próprio canal dele, e é tanto vídeo que tem gosto pra todo mundo. Confere lá, e Profits, obrigado por existir, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.